E aí, tudo bem? Hoje a gente vai dar uma mergulhada assim bem funda no capítulo 3 do livro Border e agora Da Letícia Lopes. Um capítulo bem denso, né? muito. E a proposta aqui é quase bancar os detetives, sabe? A gente vai investigar por que o diagnóstico do transtorno de personalidade borderline, o TPB, é um caso tão delicado na saúde mental. Cheio de pistas falsas. É uma analogia perfeita, porque é uma investigação mesmo. O livro deixa isso bem claro. Não é assim um exame de sangue que dá positivo ou negativo. Não mesmo. É um quebra-cabeça. E as peças do TPB, muitas vezes, elas parecem se encaixar no desenho de outros transtornos, sabe? Exato. E é aí que mora o perigo. E o sofrimento de muita gente. O que a gente quer fazer aqui, com a ajuda do livro, é entender essas sobreposições, a importância de um diagnóstico diferencial bem feito e, no final, sair com uma ferramenta prática. Uma luz no fim do túnel. Exatamente. Ok, vamos desenvendar isso. A primeira parte do capítulo fala justamente desses suspeitos parecidos. O livro, que se baseia no DSM-5, destaca dois clássicos: transtorno bipolar e TDAH. São os dois que mais aparecem, com certeza. A grande fonte de dúvida nos consultórios. Então vamos lá. Transtorno bipolar. A instabilidade de humor é tipo a marca registrada dos dois, certo? Qual é a grande sacada do livro para a gente não confundir? A grande sacada, a pista-chave, está no padrão dessa instabilidade. No padrão. O livro explica que no transtorno bipolar a gente fala de episódios. A pessoa tem o seu humor basal, o seu jeito de ser, e de repente ela entra num episódio, uma depressão ou uma fase de mania, hipomania. É uma quebra, então. É uma quebra. Dura semanas, às vezes meses, e é bem diferente do comportamento normal da pessoa. Pensa, sei lá, em estações do ano. A pessoa passa um tempo no inverno da depressão, depois vai pro verão da euforia. Entendi. São fases longas que quebram a rotina. Mas e no borderline? Como o livro descreve essa instabilidade? É só rápida? Não é só a velocidade. E essa é a diferença crucial. No TPB, o livro descreve o humor como reativo. Reativo? Isso. A mudança não vem do nada, como uma estação. Ela é um trovão que surge depois de um relâmpago, que geralmente é um gatilho interpessoal. Uma discussão, uma mensagem não respondida. Ah, entendi. Isso pode levar a pessoa do céu ao inferno em questão de horas. Minutos até. E o ponto principal que a autora bate na tecla é, para o borderline, essa montanha-russa é o estado habitual. Uau! Não existe uma estação estável da qual a pessoa se desvia, sabe? A própria instabilidade é o clima constante. Nossa, isso é muito forte. Quer dizer que para a pessoa com TPB, a vida é uma tempestade quase constante, e para quem tem bipolaridade são tempestades longas, mas que uma hora passam. É uma ótima forma de colocar. No TPB, a linha de base já é instável. A oscilação é a regra, não a exceção. Na teoria parece bem claro, mas imagino que na prática, para quem vive isso, a diferença seja sutil. O livro chega a comentar o impacto de um diagnóstico errado? Comenta, e é devastador. O livro dá a entender que é como, sei lá, passar anos tentando abrir a porta de casa com a chave do vizinho. A pessoa diagnosticada com bipolaridade toma estabilizador de humor e a vida não melhora de verdade. Por quê? Porque o remédio pode até diminuir as ondas, mas não ensina a pessoa a navegar no mar reativo das emoções. A pessoa se sente um fracasso, a família não entende, a terapia parece não sair do lugar, a energia vai toda para o lugar errado. Faz todo sentido. E essa ideia da reatividade me leva direto para o outro quadro que o livro aborda, o TDAH. Porque impulsividade, reatividade também estão lá, né? Estão, e essa é outra confusão super comum. A sobreposição de sintomas é real. O livro aponta que nos dois quadros a gente pode encontrar desregulação emocional, dificuldade com o impulso, uma sensação de desorganização. Olhando a lista, parece a mesma coisa. Parece. Mas não é. O divisor de águas, segundo a autora, está na motivação e em outros sintomas que são exclusivos do TPB.
Como assim? O livro é bem enfático. O TDAH não tem como critério diagnóstico, por exemplo, o medo paralisante de abandono. Certo. Não tem uma instabilidade profunda da identidade, aquele sentimento crônico de vazio. E, principalmente, não inclui um padrão de comportamentos de autolesão ou ideação suicida recorrente como uma forma de lidar com a dor. Entendi. Esses elementos são o núcleo do TPB. Exato. São o núcleo do sofrimento no TPB e não fazem parte do quadro de TDAH. A impulsividade do TDAH é mais neurológica. A do TPB muitas vezes é uma tentativa desesperada de aliviar uma dor emocional que parece insuportável. A fonte da impulsividade é diferente? A aparência é a mesma, mas a origem... A origem é completamente outra. Por isso a autora reforça tanto que o diagnóstico não pode ser um checklist. O profissional precisa entender a história da pessoa, a função de cada comportamento. É o trabalho de detetive que você falou. E quando a gente acha que resolveu o mistério, o livro mostra que a trama se complica. Porque mesmo com o diagnóstico certo de TPB, ele raramente vem sozinho, né? Aí entramos nas comorbidades. Exato. E o livro define de um jeito bem simples. Comorbidade é quando 2 ou mais transtornos acontecem ao mesmo tempo, na mesma pessoa. E aí vem uma afirmação que é um alerta. Qual? É muito, muito raro encontrar um quadro de TPB puro. A regra é que ele vem acompanhado. E quais são os acompanhantes mais comuns que o livro cita? Olha, a lista é longa, mas os mais frequentes são o transtorno depressivo maior, Imaginam? vários transtornos de ansiedade, como pânico, ansiedade social, transtornos alimentares, principalmente a bulimia, e o transtorno por uso de substâncias, álcool, outras drogas. Nossa, é uma lista pesada. Depressão, ansiedade, uso de substâncias, é lutar em várias frentes ao mesmo tempo. Isso muda totalmente a perspectiva do transtorno, né? Muda tudo. E valida o tamanho do sofrimento. A pessoa não está exagerando, ela está lidando com uma depressão de verdade e com a desregulação do borderline. Ou com uma ansiedade social paralisante e com medo do abandono. E isso afeta o tratamento, claro. Completamente. Não dá para tratar só uma coisa e esperar que a outra suma. Peraí, você falou da impulsividade no TPB e isso me conectou direto com transtornos alimentares e uso de substâncias. O livro faz essa ligação? É tipo causa e efeito? Faz. E faz uma distinção bem importante. A diferença entre correlação e causalidade. Certo. A autora usa o exemplo dos transtornos alimentares. A tendência à impulsividade e aquela busca desesperada por preencher o vazio, que são centrais no TPB, podem criar um terreno fértil para o surgimento da bulimia. Existe uma correlação forte. Então não é uma sentença. É mais como uma vulnerabilidade. Uma porta que fica entreaberta. Perfeito. É isso. Não é que o TPB causa o transtorno alimentar. Significa que a pessoa com TPB está mais vulnerável. É um fator de risco. O mesmo vale para o uso de substâncias, que muitas vezes entra como uma forma de automedicação. Uma fuga. Uma fuga da dor emocional. Entender isso é crucial, porque o tratamento precisa ensinar a pessoa a lidar com essas portas abertas sem precisar entrar por elas. E se a gente conectar tudo isso, na prática, o que a presença dessas comorbidades significa para o tratamento? Significa que o plano de tratamento precisa ser Integrado. Amplo. Não adianta fazer a melhor terapia do mundo para TPB se a pessoa tem uma dependência química ativa descontrolada. Tem que apagar os incêndios maiores primeiro. Exatamente. Muitas vezes a prioridade é estabilizar a comorbidade, tratar a depressão, encaminhar para um grupo de apoio. É preciso olhar para a pessoa por inteiro. Então, o que tudo isso significa no dia a dia? O capítulo nos dá esse cenário complexo. Diagnósticos difíceis, múltiplas batalhas, mas ele não deixa a gente só com o problema. No final, a autora apresenta uma ferramenta bem prática. Sim, para lidar com um pilar de tudo isso. A desregulação do corpo, a resposta fisiológica. A respiração diafragmática. Exato. E pode parecer algo simples, né? Mas o livro explica a base neurobiológica poderosa por trás disso.
Quando a gente está em crise, o nosso sistema nervoso simpático está no comando. É o modo luta ou fuga. O alarme de incêndio do corpo. Isso. O corpo fica tenso, o coração dispara, respiração curta. A respiração diafragmática é como se fosse o botão manual para desligar esse alarme. Como assim? Ela ativa o sistema oposto, o parasimpático, que é o modo descansar e digerir. Ele que acalma tudo. E respirar de forma lenta, profunda, usando o diafragma, é a forma mais rápida de mandar a mensagem para o cérebro: ei, o perigo passou, pode desativar o alarme. O que é fascinante nisso é como uma ação física tão básica pode regular nosso estado interno. O livro tem um manual rápido para essa técnica, né? Como funciona? Sim, é um passo a passo bem claro. Primeiro, achar uma posição confortável, sentar ou deitar. E colocar as mãos na barriga abaixo das costelas, para sentir o movimento. Ah, então o segredo é a barriga mexer, não o peito. Eu sinto que respiro errado, sabe? Com o peito. Exato, esse é o ponto. A maioria de nós faz essa respiração mais curta, torácica. O passo 2 da técnica é inspirar lentamente pelo nariz, contando até 4, e sentir a barriga empurrando as mãos para fora, como se tivesse um balão enchendo lá dentro. Certo, inspirei em 4, senti a barriga expandir. E agora? Agora o passo 3. Segura o ar por uns 2 segundos. Uma pausa. E aí vem o passo 4, que é chave para o relaxamento. Expirar o ar bem devagar pela boca, por mais tempo. O ideal é contar até 6. Mais tempo para soltar do que para puxar. Isso. A autora usa uma imagem ótima. Soprar como se quisesse balançar a chama de uma vela sem apagar. Um sopro longo e suave. E aí repete o ciclo. Inspira em 4, segura 2, expira em 6. Exato. Repetir por alguns minutos. Mas o livro dá um conselho de ouro que faz toda a diferença. Não espere a crise para usar a técnica. Ah, tem que praticar antes? Tem que praticar. É como treinar um músculo. A recomendação é treinar todo dia, uns 5 minutos, num momento de calma. Por quê? Porque você está criando uma memória corporal. Ao praticar na calma, seu corpo e seu cérebro aprendem a associar esse padrão de respiração com segurança. Quando a crise vier, a ferramenta já vai ser familiar e seu corpo vai responder muito mais rápido ao comando de desligar o alarme. Faz todo sentido. É uma habilidade e toda habilidade precisa de treino. Bom, resumindo nossa investigação de hoje. Ficou muito claro, primeiro, a complexidade que é diagnosticar o TPB. A sobreposição com bipolar e TDAH não é brincadeira. Em segundo lugar, vimos que o TPB raramente anda sozinho. A alta frequência de comorbidades, como depressão e ansiedade, exige um tratamento que olhe para a pessoa como um todo, validando todos os desafios que ela enfrenta. E por fim, vimos que apesar de tudo, existem ferramentas acessíveis e poderosas, como a respiração diafragmática, que atuam direto na nossa biologia, nos dando um pouco de controle quando parece que não temos controle nenhum. Exato, e talvez a grande reflexão que essa discussão toda traz é que, embora os diagnósticos sejam importantes para guiar o tratamento, um rótulo nunca define uma pessoa. A confusão diagnóstica e as comorbidades mostram isso. Talvez a pergunta mais importante não seja qual o nome do transtorno, mas sim qual é a experiência única de sofrimento desta pessoa e como podemos apoiá-la em toda a sua complexidade.